Tibata mungo yomfu mulemba kuna lupunga nyumbani zazi tempoka nikutubala ni nyami patana balani baba da muzuka tuilani jadi yakasa kimpenga kimkanda mingenge yanga mbanza mbodila msengo kimanika kingwala uwengo ndaba mkieme toona to salasani ya inge nakuna ni ya ipokota ngambulu kitari ngoli balu koko lupebe sisulu nkabi vunguta munswele mafushima ngungu pasa kilubi ngandu kutswa indamba ngweni etata mugani ame mafulajeri kwa sandudi adinene ukwiza buyotajo njangu ni jangu bukota kubi atotale keri kwake malengo kari mayina manzaza mulenda singa banana lupitu kumalori malaba mankame chinkanda mantabo makongo yongo mwalumba nzambembe gati ndubu yatituka silabu zazibama masandu mumakangama namayatambeta mabutana okatikapo ekatanda jokotolo bansushi ngavuidi faramasiku kilisusukuwa izani wetembezele Boa a todos.
Alô? Alô? Kiambo pequeno. Mungwaluna? Tá me ouvindo? Ngeta Mukwangila. Uangina. Oh, Tata Ken. Kiambote, Tata Ken. Kiambote. Oh, Lundoloka, muito desculpa, não sei o que aconteceu, nunca aconteceu antes. Quando a gente estava pronto para ir live, pronto. Não sei se a luz foi em Luanda, isso aqui também foi. Ah, em Luanda? Kiambote, Tata Ken, mas vimpi. Gina Mavimpi. Ah, de onde eu já estava pânico aqui, ok. Já que já estamos em direto, vão nos desculpar quem tiver, se estiver a nos seguir, muito obrigado. A tecnologia é sempre assim, e o live, ainda mais o live. Vamos já, para não perdermos tempo. Pronto. Quem escreveu, papá? Papá quem escreveu no YouTube, né? Não. Alguém mandou mensagem, ok. Pronto, estamos a conversar, mas já estamos, estamos em direto. Ok. De novo, Lutulolo cá. Desculpa, mas já que o tempo andou, vamos à aula. Tudo estava pronto, pronto. Tata Jesse, ok. Obrigado, Tata Jesse, ele está nos seguindo. É como disse aquela vez, né? Caso não tiver tempo, né? Pronto. A vida aqui não é fácil, né? Pode estar seguindo, estás em casa, pronto. Segues a lição e podes colocar perguntas, a gente vamos responder. Muito obrigado. De novo, vamos à aula. A aula de hoje. Hoje, pronto. Eu já estava a fazer perguntas aí. Fizemos no grupo, mas nem todos responderam. Porque não é bom estar
não vamos acumular as lições sem prática, né? Ok, eu estava a perguntar. Pronto, está alinhando. Pode dizer então qual foi a pergunta e vais responder. Duas perguntas, está alinhando. Em que consiste o casamento Bakongo? Exato, exato. Pode repetir porque o Tata Ken parece que não entendeu. Em que consiste o casamento Bakongo? Ah, ok. Então, está alinhando. Pode responder a sua pergunta porque eu expliquei no background. Você não ouviu, Tata Ken? Não tá ouvindo? Desculpa, é só eu ou o Alder que tá aí embaixo? Tá, Leandro? Ah, deixa eu ver aqui se tem algum Não, não, problema. tá bom, eu estou ouvindo bem. Nem agora vou me ouvir, bem, está alinhando. Tô a ouvir bem. Epa. Tá alinhando. Pode responder, né? Uhum. O casamento Bakongo consiste na junção, né, de duas famílias, Uhum, né, no encontro de duas famílias que discutem uhum, a- as relações anteriores, né? uhum, Se senta para conversar sobre a possível união, né, das duas famílias. uhum. E Obrigado, Tata Capitão. Tata Jess, obrigado. Tá seguindo. Ok. Muito obrigado, Tata Ken ainda está a tentar conectar. Ah, pronto, tinha caído. Pronto. Ok, depois vamos repetir. Não, Alvuma, pode explicar o que é o casamento Bakongo? Olá. Casamento Bakongo é o encontro dos familiares, dos dois familiares. Familiares Exato. do noivo como da noiva. Exato, exato, é mesmo isso. Quando estão sentados, não estamos a falar aqui do o dote, né? O que se dá, pronto. Estamos a falar aqui, quando sentam, tem lá um garrafão de vinho, as duas partes vão partilhar, isso já é o casamento, tá bem? Porque Uhum. antes daquele encontro houve aquela troca de correspondência, né? Vamos vir, vamos, não, então aceitam-nos, vamos vir com o nosso rapaz. Tá bom que está italiano, tá claro. uhum. Ok, depois vem aquela parte de Camalongo. Camalongo, tá italiano a resposta, né? Tentamos explicar. Camalongo o quê? É um oferecimento de dádivas, né, para a entrada do homem no Kanda, né? Aquela parte lá já tem uma. Bom, tem sentido, né? Porque, pronto, vai entrar. Vai no cano da moça, né? Mas. Cama tem um sentido, nem gosto de uma cama, por que cama, a palavra cama? Estou aqui à procura de um clipe que o meu primo mandou. Nem gosto de uma, por que cama? Cama, isso não tem a ver com o número das coisas que vão pedir, não? Falaste bem naquela vez, naquela hora, nem gosto de lendo cama, por que cama? Tem a ver com o número 100, né? Fala de uma grande quantidade de coisas, né? De dádivas. Exato, exato. O primo, Que, Uhum. porque nesse primeiro encontro, nesse primeiro dia, é feita uma dádiva, mas ela é uma dádiva simbólica, mas ela continua durante a vida Muito bom, muito bom, durante, muito bom. durante a relação conjugal, né? Exato, exato. De contribuição de mantimento de várias coisas pro Kanda, né? Muito bom. Ok, Tata Ken, olha, ele não está entrando. Um momento, eu aqui quando a tecnologia falha, pronto, fico na confusão. Ok.
vamos a isso, porque, pronto, tempo. Muito obrigado. É, essa é a nossa aula de hoje. É, nós somos a voz dos sem voz. Estamos aqui a representar os que já foram embora, tá bem? Kiaku, Kiaku. Quem vai Kiangani, completar? Kiangani, Kiangani, Kiaku, Kiaku. Kiangani, Kiangani. Tá italiano? Kiaku, Kiaku. Kiangani, Kiangani. Exato. Esse é o nosso. Ambuta ao cuvo. Tá italiano? Quando a gente diz ambuta ao cuvo, como é que traduz para português? É como meus antepassados diziam, Exato. os pais diziam. Aquilo não é só citação, mas estamos a honrar, tá bem? Basicamente estamos a dizer que, pronto, temos autoridade, né? Os mais velhos, pronto, eu não gosto de usar a palavra mais velho, estamos aqui a falar aqui com, pronto, o bambu está sabendo, tá italiano, quem tá tendo problema. Ok, por isso temos aí aquele, tá aqui em inglês, né? Papá Macondo que fez um bom trabalho aqui, respeitamos, esse projeto baseia-se no trabalho dele. Ninguém pode ler, né? Poxa. O projeto Malongue Maki Congo, Mamaki, baseia-se no trabalho que o reverendo Papa João Maconde realizou na década de 1960 na London University School of Oriental and African Studies. Ele foi a primeira pessoa a ensinar Kikongo numa universidade europeia. Se vê mais longe, foi por estar sobre ombros de gigantes. Reconhece que os avanços modernos na ciência e no conhecimento se baseiam nas descobertas e contribuições das gerações anteriores. Exato. Nós somos Bakongo, nossa tradição. Temos o nosso, como disse, falamos daquela vez, o nosso lema, né, devise, como diz em francês, quem vai dizer, quem vai A citar? doutrina. Tata, o lema, la devise du Rhum Congo, Kikulu, Kinzonzi, Luzito. Kikulu, Kinzonzi, Luzito. Ok, eu estou a dizer, alguém vai se perguntar, mas aquela aí, quem disse que o lema, il y a la devise do Bakongo? Se alguém se perguntar assim, quando você faz essa pergunta, a minha resposta vai ser: onde é que você encontra a palavra trindade na Bíblia? Você coloca a pergunta a um doutor em teologia, a resposta que ele vai te dar é a resposta que eu dou em relação à divisa, né, o lema, a divisa do Rhum Congo. Se você é no Congo, com a tradução Congo, sabe que aquilo é mesmo assim. Oh, Tata Ken, desculpa, havia problema técnico, né? Já está resolvido, desculpa. Oh, obrigado. Esse é o Congo mesmo. É só Bakongo. Vamos repetir para Tata Leandro seguir. Tata. Desculpa, Tata Leandro, vamos repetir para Tata. Não, eu estava a ouvir. Só a câmera aqui. Ouviste, né? A nossa conversa. Seguiu, né? Sim, estava a ouvir. Ok. Então, já que eu vi, pode me dizer em que consiste o casamento de Bakongo, Tata Ken? Quando que a gente diz que houve o casamento? Qual delas? Porque eu sei que tem que se apresentar às duas famílias. Depois tem o que chama de Makonzo. Depois tem o casamento tradicional. Depois tem um casamento da igreja, essa família decidir. Muito bom. Ok. Tata Leandro, ajuda-nos então. Muito bom, falou bem, mas é mesmo simples, Tata Leandro. É uma conversa, né, sobre a possível continuidade do casamento, né? O encontro onde as pessoas sentam e tomam uma bebida e tal, é conversa sobre a
a relação anterior a essa conversa, né? Para essa sequência que o Ken disse, né? Ok, mesmo isso, Tata Ken. Basicamente, antes do... Vamos simplificar o tempo. já está passando. Quando as duas famílias, do lado do moço, né? Da moça, sentam, é o casamento, tá bem? Porque antes do dia do encontro das duas famílias, houve aquela correspondência entre o pai da moça e o noivo, tá bem? Os pais. Se não, quer dizer, quando o moço manda a carta, se o pai da moça dizer que não, aquele encontro não vai acontecer, tá bem? Tá. Se acontecer aquele encontro, porque já fizeram a etapa introdutória, né? Vamos dizer assim. Ok. Então, depois, aquilo é o casamento. Depois temos o camalongo. O camalongo são acessórios do casamento, do dote, né? Pronto. A palavra cama quer dizer sem. Então, cama neste contexto é como... Escrevemos daquela vez, não? É como mega. Quer dizer, o que você dá no dia do casamento, né? Do Bakongo, não para aí, continua toda a vida conjugal. O sobrinho do pai da moça pode vir dizer, eu quero também alguma coisa, o moço vai ter que dar. Tá bom, Tata Ken? Sim. Eu não estive lá, pronto. Quero um fato. Você tem que comprar para ele. É preciso dizer cama. Tem um vídeo aqui, mas não temos tempo para puxar aquilo. Olha o que está passando aí como se diz, rodapé, né? A família da moça, o que eles pedem, você, o moço, o noivo, vai ter que dar, tá bem? O que eles pedirem, a gente estamos a falar aqui vamos ainda no início, como é que foi? No início foi, pronto, temos aquela imagem do Congo antigo, né? Estão aí duas famílias, tsamba. Tsamba é vinho de palma. Sentam, conversam. Depois o homem, o moço, o pai vai confirmar, você quer mesmo viver com aquele homem? Ok. Hoje em dia temos aquela história, pronto. Mas, cuidado. Você não vai dizer que, antigamente só dava samba, ou se dava canta. Desculpa, só dava katana. Não. Você sabe quanto que custava katana naquele tempo? E o porquê da katana, então? Não, aquilo aí depois, vamos ainda. Quanto custava bebida, palma, como se diz? Tsamba, né? Tsamba vem da palmeira, né? Toda a gente subia para ir. Havia aquelas pessoas que tinham. Está seguindo, está italiano? Sim. Havia aquela gente que tinha aquele. Especialista que ia lá para buscar também alguns caíam, morriam, tá bem? Basicamente você não. Como que é? Alguns caíam, não entendi como é que é. Não, porque você não quero usar a palavra porque é palavra boa, mas o sentido vai sair mal se eu pronunciar, você está a entender? Sobe aquela palmeira, sim. Você não sabe se vai descer ou não. Tem que ter jeito para descer, tá bem? Quem caiu e morria, pronto, fraturavam, pronto, é isso. Basicamente você dá aquilo que custa à noiva. Tá bom, tá daqui? Pronto, até pronto. Pronto, é isso. Vamos ainda avançar? Ok. Aqui, hoje vamos aprender, antes da nossa lição, vamos começar a aprender o que é ser Mukongo, o que os nossos antepassados foram. E nós também temos alguma coisa daquilo que eles foram. Por exemplo, vocês estão aqui, estão a aprender Kikongo, é porque, por exemplo, o papá Tata Ken, muito obrigado. Eu agradeço muito ao Papá Noah e à avó Manuel Paulo. É aquela influência, tá entendendo, Tata Ken? Dos Bakongo, aquela conversa, aliás, aquilo já, como dizem em Lingala, os simbitus, você também, a tua vez, então, os filhos, vai ter que começar a dizer, inculcar, né? Nós somos
o que somos. Não quero falar muita coisa aqui, porque já sabem. Depois as pessoas interpretam mal. Se eu dissesse, quem foi o primeiro embaixador africano na Europa? Foi de que nacionalidade? Bom, Foi Congo, né? Foi Congo, tá bom? Foi Tata Mvunda. Aliás, vamos aprender isso. O nome dele não foi Mvunda, tá bem? O nome dele era Antônio Emanuel. Mvunda, até mesmo aí vamos aprender, é o Kanda dele, tá bem? Ok. Tata Leandro, pode ler, faz favor. A antropologia do povo Congo. De acordo com as últimas descobertas arqueológicas, o Reino do Congo, fundado por Nimia Lukeni, por volta de 1390, não é o primeiro estado Congo. O primeiro estado Congo, chamado Congo de Atuco, Gênesis, foi fundado por 4 mulheres entre os séculos 4 e 8 depois de Cristo. Aqui estão os nomes das 4 mulheres: Konzo, Mpangala, Nkenge e Ntsona. Então, se alguém te disser que você vai Congo não valoriza a mulher, só diz que vai responder: o nosso reino é feminino, tá bem? Sim. Não vai longe, não vai longe. Nós não falamos muito. Aliás, nossa tradição, nós vamos no fulo. Aliás, papá, avô Manuel Paulo é especialista nisso. Nós falamos, somos diplomatas natos, tá bem? Receba Congo. Não temos que enganar, resumimos tudo. Ok, muito obrigado, Tata Leandro. Tata Ken, posso ler, por favor? Existem 2 sistemas de semana entre os Congo. A Semana Europeia de 7 dias, introduzida pelos portugueses, começa na segunda-feira, e Lumbo, Kiamosi, dia do primeiro dia. O sistema indígena Congo é uma semana de mercado, de 4 dias. O mercado realiza-se num local diferente em cada um dos 4 dias, regressando ao primeiro local quando o ciclo recomeça no 5º dia. Os nomes dos dias do mercado são Konzo, Pangala, Kenge e Nsona. Mas existem variações na escrita em diferentes áreas do antigo Reino do Congo. Muito obrigado. Uma pausa, Tata Ken. Entenderam aquela caixa, Tata Leandro? Sim. Você samba Congo é muito importante. Quando você está em casa com seus filhos, tiver tempo de falar sobre o Reino do Congo, desculpa, Diego Mboa viesse, Tata Ken, conhece o Diogo Mboa, né? O Diogo Cão. Não estamos a insultar. É um linguista que estava fazendo uma palestra, ele falou o senhor Cão, depois houve pessoas que se ofenderam. Sim. Ele diz, não, mas é o nome dele da família, né? Isso vai bem quando, quer dizer, isso quando você está falando, pode falar mal do africano, mas quando fala mal deles, até não foi falar mal, é um problema. Ok, entendemos, né, Tata Ken? Nós tínhamos, tome nota, nós tínhamos o nosso, já lemos, né? A nossa semana era 4 dias. Quando as pessoas falam de nomes de meses, 12 meses em que Congo, não existe, isso é uma fabricação, tá bem? Para já, aquele calendário do, como é? Gregório, não pode, pronto. Vocês sabem que os chineses têm um calendário deles, tá bem? Sim. Os chineses, pronto. Nós tínhamos o nosso, é para dizer o quê? O povo Congo, pronto. Não vou dizer muita coisa, estão a entender. Era, pronto, nos antepassados, já estavam lá. A segunda caixa foi Tata Ken. Makonzo. Não se diz Bula Makonzo. Durante as reuniões tradicionais do povo Congo, os Butas Awantu só gritam Makonzo. Em Kikongo dizemos Kunda Makonzo. De acordo com um grande pedagogo da língua Kikongo, o reverendo Papa João Makondekwa, no seu manual sobre aprender Kikongo, poderá ser
que o povo Congo faça homenagem a uma das 4 fundadoras do Congo de Atuco. Tuco. Tuco. Se for o caso, podemos assumir com razão que Negua Conzo era a mais velha das 4 e que todas eram da mesma mãe. Kanda de Mossi, o mesmo clã materno. Kunda significa adorar, magnificar, celebrar. Ma, às vezes, é uma contração de mãe. Mãe, senhora. Neste caso, estamos a honrar a matriarca Konzo, sempre que batemos palmas, a maneira tradicional do povo Congo durante cerimônias oficiais. Muito obrigado, Tondele. Essa é a especialidade do avô Manuel Paulo. Ok, entendemos aquilo, né? Sim. Os nomes do mercado, né? Konzo, Pangala. Vou tentar simplificar. Isso é aldeias, né? Distância 25 km, 20 km. Antigamente mesmo, quer dizer, tempos antigos. Por exemplo, o dia 1, o mercado no Palanca. Todos que vivem no. Desculpa, até Leandro, são nossos bairros em Luanda. O dia 1, o mercado no Palanca. Os que vivem na Petangó, Sapu, que mais? Mayanga, vão a Palanca, primeiro dia. O dia 2, o do Palanca e o resto seguem para Mayanga. É o dia de Mayanga. O mercado está em Mayanga. O dia 3, o mercado está na Petangol. O resto do Palanca vão lá fazer o mercado. O 4 dia é a mesma coisa. Estão percebendo, né? Estamos no local, pronto. Depois, o 5º dia, o ciclo retoma. Vocês sabiam que. Eu vou escrever isso, estou ainda analisar. Vocês sabiam que quando aqui falamos do stock market and shareholders, vocês sabiam que com o Kingdom, o Reino do Congo, já tínhamos isso? Sabíamos? Não. Vou escrever depois. Pronto. Quando você está a falar do shareholder, como se diz em português? Acionista, né? Pronto. Já viram. O nosso reino, 4 mulheres. Konzo. Por exemplo, quando. Os mesmos nomes dependem da área, né? Pode ser que entre os batando a pronúncia é diferente, tá bem? Mas são 4. Mas Kenge. Kenge está em todos os lados. Kenge. Sabe o que significa Kenge? Tem algum significado? Kenge. Significa coisa que brilha, pedra que brilha. Aqui já não sei como se diz em português. Ele não ninguém é tulado na santo. Kenge, você entende ninguém? Não entendo. Pedra preciosa no mercado. Teta Ken, explica ainda. Explicar o que? O significado de Kenge? Não, eu estou a explicar. Deixa-me repetir, vou devagar. Kenge significa uma pedra preciosa no mercado vai se vender sempre. Tá, em Lingala diria etulagate na zando. Tá bom, Teta? Sim. Etulagate na zando. Sempre tem clientes. Não, mas aquela palavra que eu disse é tulagate, Teta Ken, você explica. Compram sempre. Não, mas Teta Ken, aquela palavra é tulagate, vê que. Mas em português não existe. Aí que tá, tem muita palavra que em português não existe. Ok, tá bom. Entenderam as 2 caixas, né? Rapidamente, quando alguém diz, você não sabe o valor da mulher, antes dos feministas, tá ali, a seguir, antes do movimento, nós já tínhamos o Konzo, Mama Konzo, Nangapanga, tá a seguir, tá Ken. Isso é importante, vocês são quadros, estás aí na televisão falando no BBC, estão a fazer perguntas, porque nós não valorizamos o que é nosso, tá entendendo? Eu uma vez ouvi, não vou dizer o nome,
não quero que os inimigos dela se tornem meus inimigos. Eu segui um relatório na televisão, né? Estava seguindo o BBC, depois estava a seguir a nossa televisão, a TPA. Há um comentarista aí do TPA que eu gosto, é o da TPA, é, vou dizer os iniciais, GG, Dr. GG. Eu não entendi o BBC, a explicação, mas quando vi a nossa explicação lá do nosso irmão, entendi tudo. Estão a perceber? Pensamos que os nossos não valem, tá bem? É isso a nossa mentalidade. Infelizmente. Ok, aqui vamos. É por isso que é difícil quando você explica essas coisas. Pronto, teve tempo, mas temos que fazer isso, senão. Boca do Foveleco, quem vai completar? Nem Galvuma, Boca do Foveleco. Catuminindinga. Atumininininga. Boca do. Atuminindinga. Teta Leandro, pode repetir? Boca do. Lembra do provérbio? Eu esqueci. Fala de novo pra me lembrar. Voca tu voveleco atuminindinga. Eu esqueci daquela. Voca tu voveleco Atuminindinga. Akatumini-mindinga. Se a pessoa não fala, engole a palavra. Pronto, se não falarmos, vamos engolir a nossa voz. Também está querendo, entendeu? Entendi. Porque há muita mentira aí. Tem os como dizem, Luvunu na luzingla, Lukitu que de Ludi, teta liando. Quer dizer o quê? Repete, por favor. Luvunu na luzingla, Lukitu que de Ludi. Não sei. Teta Nengo. É quando a mentira demora, fica já verdade. Exato. Está a seguir, Teta Ken? Muito cuidado, porque o teu inimigo vai dizer que você não vai. Você não vai. Nós tínhamos a Cleopatra no Egito, tínhamos as mamães Amazonas lá no Benin, né? O rei era. Pronto. O nome fugiu do antigo reino de. Pronto. Não faz mal. Cansaço. Naquela altura, digam-me, conta-me qual eram heroínas, né? Heroínas da Europa. Quem sabe quem? Não havia nenhuma, tá bem? Você vai no YouTube, no Google, faz qual foi o valor da mulher no Império Romano. Já fizeste isso, Tata Ken? Não existe. Não. A mulher não era nada. E quando você fala do Império Romano, está a falar da Europa, tá bem? Porque você vê hoje em dia, a Europa é o Império Romano. O coisa que o rei Henry VIII mandou matar, quer dizer, pendurou a mulher, mandou matar a mulher. É para você ver como é que o valor que dava a mulher, tá bem? Sim. Nós não, mas só que nós temos que falar, tá bem? No Congo tem que falar. Ok, rapidamente, Tanguiele, Teta Leandro, faz favor. Essa é a essência, o que vocês têm lá, vou mandar depois, é a essência do Mukongo. Isso é Mukongo, tem que saber. Pode ler? Faz favor. Macuco Matato, Malambila Congo. O reino do Congo está construído sobre a sua base social e territorial em 3 pilares. As 3 principais linhagens do reino Congo, que explicam as estruturas sociais, políticas, econômicas, religiosas, militares, etc., bem como orienta a compreensão da descrição. Aqui estão as linhagens. Mpanzo assumia a indústria, o poder militar e partilhava o poder judicial com os Nsako. Outra denominação desta linhagem é Nzambo, Ampakasa, etc. Nsako assumia a religião, o poder legislativo, o poder judicial com Mpanzo. Outras denominações dessa linhagem são Nkanga
Anvika, Kinlaza, Kinlaza, Ntumba Mvemba, Vuzi Diancuvo, Mpanzo Ansako, etc. Nzinga, responsável pelo Poder Executivo, Administração Pública, Poder Judicial, Delegado. Outras denominações da linhagem não são mencionadas. Nota. Identificamos apenas aquelas. Eu não estou conseguindo ler aqui. Tá bem, vou ler. Identificamos apenas aquelas que pertencem aos 12 clãs originais que fundaram o Reino do Congo. Pergunta, Tataken. Quais são esses 12 clãs originais? Ok, próximo slide, muito bom. Basicamente, Macuco, até no próximo slide, vamos andar. Mas entenderam que, estás a ver o que foi o Reino do Congo, né, Tataken? O que eles têm hoje nós já tínhamos. Pronto. Aliás, já falamos da Universidade do Zombo e noção de economia. Temos um provérbio que diz Dinkwanumbalo. Quem vai continuar? Está lindo. Ninguém ouve mais. Dinkwanumbalo. Nagikonda. Catula? Não, Nagikonda. Non, je me rappelle plus. Kudika. Nagiluta Katula. Catula. Lembra-se, né? O provérbio diz que como se diz a tradução? Dinkwanumbalo. Basicamente, o princípio do o que nós temos no City, né, aqui em London, não sei se é na França, onde o stock market. Aquilo, o Mukongo já tinha aquilo. O ditado diz: o que é do outro é. Tem mais coisas. Dinkwanumbalo. Mbalo é negócio, comércio, qual é? Contabilidade. Também Contabilidade, sim. Quem temos aqui, né? Sim. Quando um balo, que é do outro embalo, quer dizer, contabiliza. Sim. Anaki luta kudika, não. Anaki luta katula, Anaki luta katula. Repete, por favor. Anaki luta katula. Anaki konda kudika. Não. Ok, pronto. Quando um balo, que é do outro contabiliza. Sim. Se você não, vamos pôr no negócio, né? Eu te pago, devia te pagar 10, mas paguei 20, você tem que me devolver 10. Se eu tenho que pagar 10, paguei 9, você tem que acrescentar o que falta. Estão entendendo o princípio? I'm picking on you because vocês vão continuar essa cultura, tá bem? Certo. Então, o que ele diz aqui, vocês devem perceber o seguinte: o que nós temos hoje, como lemos no início, é simplesmente o que era dos antigos, né? Quer dizer, meteram num outro formato, estão entendendo? A filosofia é antiga. Aqui o stock market, neste país, em Londres, uma das pessoas que trabalhou, né, na formação do stock market, ela disse que estudaram o modelo da Babilônia, tá bem? E Babilônia, quem era quem vivia lá? Qual é o povo que vivia lá? O povo com você e eu, tá bem? O povo daquele império. Então, seguinte? Babilônia, sim. Nimrod, a pessoa que fundou aquele império. Sim. Era mesmo como você e eu. Tá entendendo? Tá bom. Sim, foi considerado o primeiro rei, né, da história. Era como você e eu. Então, o stock market de Londres, o problema é que eles estão assim, não querem que você saiba. Tá bem, Taraken? Eu não sei o que é stock marketing. O que é?
Ah, Ah. bolsa de valores. Sim, bolsa de Ah, tá, valores. entendi. Aham, Desculpa. aham. Não, porque vimos aqui o princípio, não? Você quando vai lá, quer dizer, um tostão custa muito, tá bem? Não é porque faltou, deixa estar. Não, não, não. Pronto, vamos avançar, o tempo andou. Ok. Macuco está aqui explicado, tá. Leandro, pode ler, faz favor. Uhum. Macuco, Matatu, Malambi, Congo. Vou explicar ainda o que Congo, né? Macuco Matatu, aliás, está aí a explicação. Pronto, pode ler, tá aí, Leandro, tá a explicação, tá aí. Macuco, conjunto de 3 pedras formando triângulo, e sobre a qual se coloca a panela ao lume. Mpanzo, Mtsako e Nzinga representam as origens da identidade cultural da etnia Congo. Os 3 pilares, a fonte dos clãs da etnia Congo. Exato. Eu, por exemplo, do lado do meu pai, eu sou que me lembra de Nzinga. Todo Mukongo, quando fala, hoje em dia, as pessoas muitas pessoas esqueceram-se do Luvila, né? Não sabem o que é o Luvila deles. Vai te levar até um dos 3, ou Nzinga ou Panzo Tsako, tá bem? Ok. Por exemplo, eu do lado da mãe sou Kinlungu, Kintumbuluiva, vamos explicar isso na próxima semana. Termina com Panzo. Quer dizer, nós não valorizamos aquilo que é o nosso. Eu já vos expliquei aqui, havia um cubano que veio a Angola, ele sabia do Luvila dele, sabia o nome do clã da mãe. Vivia com os Bakongo, depois entendeu, não, você deve estar da Damba. Ele foi lá, viu a aldeia de onde vieram, ficou lá. Olha. Ok. Em vez de você fazer o teste de ADN, vai ter que custar dinheiro. Pronto. Isso. Pronto. Não temos tempo, desculpa. Vamos. Eu tenho um contato cubano que não sabe da origem dele. Eu lhe perguntei, ele disse, não, eu não sei, não sabe da origem dele. Não, ele é preto, mas não sabe. Infelizmente. Pronto, tempo não temos. Pronto. Eles fizeram, a primeira coisa que fizeram, os vossos nomes mudam, a vossa língua sai, pronto. Mas quando chegaram lá onde foram, seja na América, Cuba, onde, sabiam do Luvila deles, tá bem? Se eles escrevessem, mas pronto. Estamos onde estamos, ficamos com migalhas, né? Vamos ter que. Nosso tesouro. O nosso tesouro. Ok. Os dois estão aqui. Fuzidiaku, Panzo Atsaku, Tumbamvemba. Esse é famoso. Tumbamvemba. Na Congo na Lumbo. Tsaku na Mvunda. Tsaku na Mvunda. O coisa do Antônio. Esse é do diplomata, né, que foi pra... Esse é o primeiro embaixador africano na Europa. Ele morreu em Roma. O nome era Antônio Emanuel. É conhecido mais como Tsako na Mvunda, porque os Bakongo, a tua identidade é o nome do teu clã, tá bem? Você não vai dizer, é da aldeia tal. A aldeia, as pessoas andam a emigrar, mas o que você é... Pronto, vamos lá. Tá bom, Tata Ken, pergunta. Não, nenhuma. O senhor não terminou de ler também os clãs. Não entendi, eu interrompi o senhor no Mvunda. Eu te interrompi. Não entendi, Tata, desculpa. Eu te interrompi, Tata, no saco na Vunda. Saco na Mvunda. Saco na Mvunda, é a mesma coisa. Desculpa. Responde a tua pergunta, Tata, não entendi. Não, eu estou falando que eu te interrompi, que o senhor estava lendo a sequência, né? Ok. 5, Saco na Mvunda, pode ser na Mvunda. Aquele é o título de honra, tá bem, Tata Ken? Por exemplo, avô Paulo, eu vou chamar Ne Paulo. Namasaki. Ilustre, né? Título de honra. Por exemplo, aqui,
os ingleses dizem Honorable MP, é aquele título, né? Uhum. 5, vamos 6, Nzamba apakasa. 7, Mpondi awala, Konzo amvemba, Navela nanga Congo, Kamba mvika, Kanga mvika kinlaza. Ok, vamos, acho que esse é o último. Teta Liane, faz favor. A identidade em Congo, do Reino do Congo, não é o seu nome, mas o seu Luvila. No Reino do Congo havia pessoas que vinham de outras regiões. Portanto, para se identificar como um verdadeiro Congo, deve ser capaz de citar os nomes do seu Kanda, clã materno, e do seu Kisi, clã paterno. Os nossos antepassados lutaram pela proteção de sua cultura. Eles não eram tribalistas, mas estavam preocupados com a preservação de sua identidade. O Luvila está no coração da antropologia do Reino do Congo. No dia do casamento, quando duas famílias se reúnem, antes que a família da noiva possa entregar a filha em casamento, o porta-voz da família da noiva deve citar o Luvila da garota. Se por acaso coincidir com o Luvila do noivo, o casamento não ocorrerá. Claro que isso só pode acontecer se o noivo fosse desconhecido pela noiva da família, especialmente um Fumukanda. Fumukanda, entendemos, né? Uhum. Esse é o último, Teta, acho que é o último. Teta Leandro, professor. O que é Luvila? Um momento só, Teta Ken, preste atenção a esse. Vamos repetir essa matéria porque isso é a essência da cultura Congo. É o que ficamos, né? Vamos ter que abraçar mesmo, pronto, defender. Teta Leandro. O que é Luvila? Genealogia do povo Congo. Dividido em 4 partes. Kanda, nome porque se designa a linhagem matrilinear da mãe. Kisi, o nome porque se designa a linhagem matrilinear do pai. Kinkai, do lado da mãe, é o Kisi dela, o que eu chamo meu Kinkai. Kinkai, do lado do pai, é o Kisi dele, o que eu chamo meu Kinkai. Tudo orbita em torno da mulher. Esta é a razão pela qual o povo Congo é chamado de matriarcal. O meu Kanda é o clã materno de minha mãe. O Kisi é o clã materno de meu pai. O meu Kinkai, do lado da minha mãe, é o clã materno da mãe do pai dela. O meu Kinkai, do lado do meu pai, é o clã materno da mãe do pai dele. Entendemos, Teta Ken, pergunta. Entendemos? Sim. Depois vamos um dia colocar uma equação assim, aqui. Nesse caso, eu tenho que perguntar na mãe qual é o nome do Kanda. É isso? É muito importante, é muito importante. Por exemplo, eu, que não vou desvendar as coisas, mas temos nossa família, né? Temos havido muita gente, eu só coloco uma simples pergunta, qual é o teu Kanda? Alguém diz, você é meu primo, eu só faço essa pergunta. Kanda, pronto. Ok, vamos continuar essa matéria a próxima vez, porque isso... Mas entendemos, né? Mulher é mulher no Congo, tá vendo? Sim. Tudo que temos aí é mulher. Quando alguém diz, você é Bakongo? Bakongo não, nós não. Eu não sei outras etnias, mas só de saber que o nosso reino foi feminino, né? 2, 3, 4 mulheres. Aqueles nomes você não deve se esquecer, Teta Ken. Konzo, Kenge, quem mais? Pangala, Sona. Sona. Kenge, eu não vou esquecer, é o nome da senhora que me dá o luxo. Kenge, Pangala, Sona e Konzo. Tudo dele, ok. Aqui, Kanda Kise. O que eu chamo meu Kise é Kanda do pai, tá bem? Ok. Concentra-se só em essas 2 primeiras linhas. O meu Kanda é a linha da mãe, né? Materna. O que eu chamo meu Kise
Por exemplo, no teu caso, Teta, o que você vai chamar o Kisse, que é canda do Papai Noel, tá bem? O teu Kisse. Sim. E quando subir um pouco, é canda do Papai Noel, claro, o que você chama de Kisse. Uhum. Então, o que a minha mãe chama de Kisse é o que eu chamo Kikai, tá bem? Uhum. O que o meu pai chama de Kisse, eu chamo de Kikai. A fórmula mais importante é que Kisse, você entender essa. O Kisse é canda do meu pai. O que eu chamo de Kisse, por exemplo, se o canda do Papai Noel for, vamos dizer, Quindona, eu can é aquilo meu Kisse, mas ele é o canda dele, tá bem? Ok, entendi. Quando subimos a outro nível, que cai já, o meu que cai do lado da mãe é o Kisse da mãe, tá bem? Uhum. O meu que cai do lado do pai é o Kisse do pai. Tá bom, tá italiano, entendido? Uhum, certo. Essa matéria, É complicado. custa, É entender? Mas, difícil, sim. Uhum. yeah. Ok, vamos à aula de hoje rapidamente, só temos 10 minutos. Pronto. Mas é essencial porque a gente aprenda o que nós somos, tá bem? Sim. Eu tenho dito, você se quiser ser milionário, Deus abençoe, ok, não faz mal. Mas o que nós somos é mais importante do que aquilo que temos, tá bem? Sim. Tá a entender? Hum. O que somos é mais importante do que aquilo que temos. O teu filho vai ser mais de você com o pai. Meu pai era assim, não vai dizer, meu pai era milionário, não. Na memória dele, meu pai fazia assim. Nós, Bakongo, somos o que somos. Não somos perfeitos, mas somos reino de mulheres, tá bem? Sim. Para nós, mulher é tudo. Pronto, mulher manda. No dia do casamento até não vale a pena. Um guacasi. Ok, vamos continuar isso depois, porque isso não faz ensinar. Ok, vamos fazer só uma introdução disso. Teta Leandro, por favor. Cala, ter, onde, perguntas, substantivos tópicos, concordâncias e prefixos de sujeito das classes de substantivo. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9. A palavra interrogativa acui, onde, comporta-se como um que, no sentido de que é estável. Aparece no início da frase, é seguida pelo relativo indireto e provoca um tom alto extra, não ligado no primeiro tom alto. A queiquina, literalmente, onde é que isso está? Na resposta, o substantivo que denota o local é estabilizado e seguido pelo relativo indireto, mas ligado. Munzokina está na casa que está. Ok, obrigado, Teta. Se você não entendeu, não se preocupe, porque o Papão Conde era muito inteligente. O que ele explicou aí é para os alunos da universidade que estão estudando linguística, né? Como se diz? Yeah. É difícil, mas o trabalho dele, para mim, pronto. Não vai, é o Kikongo que vai resistir às tentações, tá bem? As línguas vão desaparecer, mas esse trabalho vai ser a nossa língua vai ser preservada. Teta Leandro, por favor. O substantivo aqui não é estritamente um sujeito, mas um tópico. O seu comportamento, no entanto, é o mesmo que de um sujeito, ou seja, tem quarto e o primeiro tom alto tem quarto e o primeiro tom alto é suprimido. Kinkutu Kyame, a Koikina ou Mukinzo Munzokina. Muito obrigado. Ok. Tata Ken, pode ler, né? Ketoame, Akwei Kena, Munzo Kena. Muito bom. A minha esposa, onde está ela? Onde está minha esposa? Ela está em casa. Ngundi Ame,
Akwe Nkena, Munzo Kena. A minha mãe, onde está ela? Onde está minha mãe? Ela está em casa. Muito bom. Oh, já está aqui Congo, está aqui, muito obrigado. Ok, vamos repetir essa matéria porque não temos tempo, mais tempo. Akwe Kena. Deixa eu ver se... Kena. Estão a ver aquela capa dessa pessoa, tá bem? Tá aqui. Dessa pessoa, tá olhando? Capa dessa pessoa, o pronome, tá bem? Esse aqui não é pronome, mas é só para nos ajudar a entendermos, tá bem? Tá olhando? Akwe Kena. Aquela capa é ela, tá bem? Akwe Kena. Akwe significa o quê? Aonde, né? Kena, isso aí já é difícil de interpretar, mas estão a entender. Kwei Kena. Mas aqui o verbo é o verbo kala, tá bem? Certo. Aquele na, o sufixo do verbo kala, Kena. Nzobe na. Lembra-se do verbo do kala? Infinitivo. Conjugação do verbo kala. Gina, una, Kena, tá bom? É isso aqui. Teta luvuma. Nem uma luvuma de chupa. Ok. Sim. Pronto. Terminamos aqui, vamos continuar isso. Mais uma pergunta antes que a gente termine. Um momento só. Revisão é muito importante. Eu cheguei à tua casa, Teta Ken. Vou te pedir o ovo em Kikongo, né? Vana se dar o pana, eu vou dizer o pana, o pana diaki. Então você vai me dar o ovo, como vai dizer? Teta Ken, o pana diaki. Teta me dá e apresentar o diaki. Teta Ken. Diaki. É concordação muito bom, tá bom? Diaki. Diaki Dampa. Edi. Diaka Edi. Diaki Edi. Pois Edi vai. A Edi vai, concorda com a primeira sílaba da palavra. Diak. Dia. Diak. Nem vou matar aí. O câmera caiu. Está liando. Estou à procura da minha camisa. A camisa está consigo. Está aqui a camisa. Kikuto, hein? Kikuto camisa. Kinkuto Eki. Muito bom, Kikuto está aqui. Muito bom, ok. Muito obrigado pela vossa participação. Eu sei que, pronto, os fins de semana é difícil. Mas estão aqui porque somos do Congo. Aprendemos muito, né? Oh, sim. Principalmente com a parte da história. Quando teus filhos um dia vão dizer: vocês africanos, não conhecem, não sabem falar da mulher, feminismo e tal. Você só diz: ok, calma aí, um momento. Diz ao filho: calma aí. Você sabia Minha tablete perdeu a carga. Você só vai dizer, Teta Ken, você não sabe como o nosso reino, quem fundou, foram 4 mulheres. Só diz assim. Aquilo não é hoje, não é hoje. Aquilo, lembra aí, não? Entre o 5º século e o 8, tá bem? É a nossa era. Ok, tá bom, o tempo. Muito obrigado. Eu vou mandar a aula de hoje, mas faça uma revisão, porque daqui a pouco vou parar da aula teoria. Vamos às conversas, tá bem? Tá. Porque o objetivo é mesmo falar. Eu sei que vai ser difícil, porque toda a gente tá vendo, e você sabe, o africano, assim, o africano gosta de se zombar com as pessoas. Não tá falando bem. Vem aqui ensinar, não vai vir. Tudo onde Luenda Kiambote. No sala Kiambote. No sala Kiambote. Yo. Timba, Kaimbe Shetemba, Ira, Papi Salumu.
Didier Longa, les coordonnateurs. Père Mandela. Tony Massoudi, Ali Bokuma. Eric Wayeno. Dr. Nelson Kalaba. Sorry, Nicolo. Mamalandu. Agua Kumbu. Philippe Kamango. Lemba Masagira. Zozoru Kanu. Mutukuina yaya. Jean-Paul Gouyamba. Politisa Keita Kulama Serge Ndodo, la San Diego. Kinshasa, Kinshasa, Congo, tire, tire,